Então, gente, como estamos? Todo mundo bem? Hoje eu tô aqui numa outra coisa. Hoje eu estou, desde ontem que eu estou trabalhando, fazendo algumas coisinhas. Por exemplo, eu vou mostrar. Fiz isso aqui, ó, pulseirinhas, tá? Esse aqui são contas de madeira, tá? Fazendo isso aqui por fazer mesmo. Talvez eu dê de presente na época de Natal, sei lá, faça alguma coisa, dou para casa de caridade, sei lá. E eu tô aqui desde ontem fazendo essas coisinhas. Olha o tanto aqui, ó. Tem mais por aqui, ó. E tem muito cordão aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Tá tudo aqui na mesa, tá? Ainda tem isso aqui cheio de coisa também, ó. Então, a dona Miriam tá aqui. Fora as outras coisas que estão por aqui. Mas, enquanto eu estou trabalhando aqui, eu agora estou fazendo isso aqui, ó, para colocar na perna, tá? Aqueles negocinho de perna. Aí eu estou criando esse tipo de coisa aqui. Então, vou continuar enquanto a gente conversa. Ontem, o primeiro-ministro de Israel esteve nos Estados Unidos, né? O Netanyahu. Eu tenho que fazer um LOLzinho aqui antes. O discurso dele foi bem interessante, gente. Foi muito bom o discurso dele. Eu gostei muito do que ele falou. Foi, foi bem, foi bem forte, né? Um discurso muito forte dele ontem. E tá cortando minha cabeça, né, gente? Mas vocês acham que eu devo levantar um pouquinho? Eita, esse aqui ficou... Tá muito grande. Esse aqui tá bom, né? Mas esse aqui tá com um buraco meio grande. Sabe que eu acho um buraco menor? O buraco ficou muito grande e tá passando. Talvez eu tenha que fazer dois nozinhos para ficar mais grosso. Porque eu tô vendo que parece que todos eles têm um buraco mais grosso mesmo. Então, e aí ele estava falando, né, que Israel não vai desistir de ser nação. E que Israel é muito forte hoje, ele tem um exército muito bom. Eita, tô fazendo o oposto aqui. Tem um exército muito bom e hoje tem condições de defender o seu povo, né? A gente tá me incomodando, esse negócio da cabeça tá muito coisa. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Assim. Agora sim. E que agora eles têm um exército que dá para defender o povo deles, né? E aí eu estava pensando, gente, na época eu comecei a lembrar da história de Israel. Ele mencionou, inclusive, isso ontem, sabe? Ele mencionou, inclusive, isso, que o povo que fala que Israel não tem o direito de estar lá não conhece história, né? Que deviam ir para a escola e aprender história. E realmente, né, a gente sabe que aquela terra foi dada a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? Mais de 4.000 anos atrás. E depois vieram os juízes, né? Depois vieram... Antes dos juízes veio eu fiz diferente aqui, né, Miriam? Você tá fazendo diferente. Eu fiz diferente aqui, tem que desmanchar de novo. É assim, gente, a gente tem que ter cuidado quando faz essas coisas, sabia? Que a gente faz, faz
uma, uma técnica, depois você vai lá e muda a técnica, não pode, né? Então, ele falando que deveriam voltar, né? Aí eu comecei a lembrar da história de Israel, da saga dos judeus, né? Eles são chamados judeus hoje, gente, porque vai ter que ser chamado Israel depois, porque os judeus é porque quando houve a separação das tribos, foi criado o reino de Judá, né? E o reino de Israel. O reino de Israel ficou chamado reino de Israel porque tinha 10 tribos, né? As 10 tribos se dividiram e fizeram da capital deles a Samaria, e Judá e Levi e what's the name of a outra? Um dos filhos, Benjamim, Judá e um dos filhos de José. Ficaram, um dos filhos de José, né, uma das tribos dos filhos de José, e Manassés ficou no reino de Judá. Então, Manassés, Benjamim e Judá ficaram com a capital em Jerusalém. E os outros 10 ficaram lá inclusive Efraim, que depois o reino do norte ficou, porque os filhos de Efraim, que era também filho de José, eles foi a saga dos reis, né? Foram eles que os reis do reino de Israel vieram da tribo de Efraim. Então, depois dessa divisão, por isso que hoje são chamados judeus, porque quem sobrou no final da história, como reinado, mesmo depois de Babilônia e tudo, foi o reino de Judá. Por isso que hoje são chamados judeus, mas na verdade, no futuro, eles vão ter que ser chamados israelitas de novo, porque o Eterno já disse que vai trazer todas as outras tribos, né, para Israel de novo, e aí Israel vai ter que ser chamado, em vez de ser os judeus, vão ter que ser chamados os israelitas, né? Judeus só somos da tribo de Judá. Então, gente, aí eu estava pensando sobre isso, e aí eu estava pensando, gente, quantos anos... Porque Israel nunca foi Israel nunca foi um país, uma nação forte no passado. O mais forte que Israel chegou foi no reinado de Davi e de Salomão. Foram o pique de Israel em termos de poder militar e tudo, foi na época de Davi e na época de Salomão. Antes de Davi, antes de Saul, que Saul que começou, né, a formar o exército. Mas o exército de Saul não era tão poderoso, ele ficou poderoso, mais poderoso na época de Davi, e depois solidificou na época de Salomão, né? Salomão tinha mais de 2.000 cavalos, 2.000 para a época era muita coisa, sabe? Um exército de 2.000 cavalos era muita coisa. Então, é interessante demais pensar sobre isso e pensar que hoje, aí foi o que Natanael falou, que hoje, porque mesmo com o exército que Davi, porque depois que Salomão, depois de repartir do reino, depois que dividiu o reino, aí dividiu, né, gente? Ficou metade, metade. Então aí enfraqueceu todos os dois. Enfraqueceu tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Os dois ficaram fracos. Aí o que aconteceu? Era fácil para outras nações virem e dominarem, porque eles estavam divididos. Olha o que Jesus disse: uma casa dividida não sobrevive. Ela não continua, ela não tem como sobreviver. Um reino dividido, ele acaba. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Dividiu o reino, aí o exército ficou fraco, né? E aí foi prato cheio para as nações em volta para dominar Israel.
Então, hoje, eles sabem disso. Então, hoje, eles não querem se dividir. Eles não querem se dividir, eles querem unir, eles querem trazer os outros filhos de Abraão, os filhos de Jacó, para dentro de Israel. Porque quanto mais fortes eles forem, quanto mais unidos eles forem, mais eles têm condições de sobrevivência, né? Mas aí o Natanael quer uma coisa maior ainda. O Natanael, ele quer unir os filhos de Abraão. Esse é o plano dele. Ele quer os filhos de Abraão unidos contra a Assíria. Que a Síria hoje é o Iraque, eu já falei para vocês, Iraque, Irã, a principal é o Irã, aí embarca um pouquinho da Turquia, um pouquinho da Síria e um pouquinho do Iraque. Na época, o território da Síria abrangia um pouco da Turquia, um pouco do Iraque e um pouco da Síria e todo o Irã. Tá? Pegava aqueles. Hoje é separado, hoje, né, as nações separaram. E hoje o que o Natanael falou ontem é que ele quer unir os filhos de Abraão. Ele quer os filhos de Abraão todos, não só os filhos de Ismael, de Isaac, mas os filhos de Ismael e todos os outros filhos de Quetura. Lembra que Quetura teve também filhos com Abraão? Ela teve 6 filhos homens. Então, no total, Abraão teve 8 filhos homens. A Quetura veio para a vida de Abraão depois que a Sara morreu. Olha, gente, o velho era danado. Eita, Abraão danado. O velho era porreta mesmo, viu? Com mais de 120 anos, ainda fez mais 6 filhos. Ai, meu Deus. Abraão, terrível ele. Não era, o Abraãozinho não era flor de cheirar, não, viu, gente? Ele tinha espinzinho. Então, o plano de Ismael, do Natanael, hoje é o. Como que ele chamou esse? O projeto dele? Projeto dos Filhos de Abraão. Ele tem um nome lá, mas eu acho que em inglês, eu não estou lembrando agora. É como se fosse um conchavo dos filhos de Abraão, entendeu? E é isso que o Irã não quer. Por isso que o Irã está atacando Israel. Porque quem ataca Israel, gente, quem ataca Israel agora, não são esses países pobres e pequenos que não têm condições, não, porque o Líbano não tem condições nenhuma de enfrentar Israel. Ele não tem um exército formado direito, ele não tem um exército grande. Então, quem abastece tanto o Líbano. Engraçado, tá pequeno, né? Será que vai dar para fazer tudo? Quem abastece a esses países para fazer guerra contra Israel é o Irã. O Irã que é o manda-chuva, entendeu? Então, fazendo esse contrato, né, essa coligação entre os filhos de Abraão, não vai ter para o Irã. Não vai ter. Porque aí são a Jordânia, aí todos os países árabes, todos eles, o Kuwait, a Arábia Saudita, todos aqueles países ali, árabes mesmo, de fala árabe, vão ter que se juntar a Abraão, a Israel. Aí o que vai acontecer? O Egito vai ficar fraco, né, gente? O Egito vai ficar fraco. Aí o Egito ficando fraco, ele vai ter que se dobrar ao poderio, né? Ao poderio dos filhos de Abraão. E é esse o plano.
entendeu? É esse o plano. Aí, ó, já botei três bolinhas, tá vendo? Ó? Botei 3 bolinhas já. Aí, a coisa é assim, isso aqui é pra perna, viu, gente? Lá pra baixo. Isso aqui era pra perna, lá pra baixo. Ai... Eu vou fazer uma coleção, porque isso aqui as meninas usam muito quando estão na praia, né? Até eu uso quando estou na praia, eu tenho na minha perna. Eu coloco quando vou pra praia, né? Quando vou lá pra Chipre, eu coloco também. Eu já fiz alguns pra mim, então, isso aqui eu tô fazendo pra elas mesmo, entendeu? Eu fiz um pra Camila, porque a Camila tá indo pra praia, tá indo lá pra Chipre. Aqui também tem praia, né, gente? Mas o verão nosso aqui eu vou te contar, viu? É uma beleza o nosso verão aqui. Você sabe quanto que tá hoje, a temperatura de hoje? 17 graus. Ai, gente, é uma piada, né? É uma piada. 17. Só aquele dia que eu fiz aquele vídeo, o último vídeo, é que foi 30, gente. Depois daquele dia, ó, só foi abaixando. Foi 25, depois foi 24, depois foi 20, hoje é 17. Por isso que eu tô assim, ó, de roupa, porque não tem condições, sabe? É muito frio. Olha, gente, o tempo tá tão instável aqui que eu tenho neuralgia, né? Aquele, aquela dor que dá no corpo por causa de frio, né? De umidade. Então, eu tenho aquilo na minha perna, nas minhas pernas. E, ai, ai, começou a doer demais. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu tenho que usar uns meões, aquelas meias grandonas, sabe? Aí eu tenho que usar aquilo na perna, né? Porque senão não dou conta, não vou ficar tomando remédio para dor, né, gente? Então hoje eu tô usando, tem 2 dias já que eu tô usando ele, porque o tempo não ajuda, gente. O tempo não ajuda. Não ajuda. Aí hoje eu tô, tem 2 dias já que eu tô usando elas na perna. Não é bem meia, porque ela não vai lá no pé. É aquele negócio que a gente coloca na perna, né? Aí no Brasil, não sei. Aí no Brasil vocês não precisam deles, né? Porque. Então talvez vocês nem conheçam. Talvez vocês nem conheçam, mas vou mostrar pra vocês, tá? Ai, aqui, ó. Inclusive, eu até faço também. Olha, tá vendo esse aqui, ó? Ela não é uma meia. Esse aqui, aí você põe por cima aqui coloquei por cima da coisa, porque eu não tô saindo agora. Eu vou sair mais tarde. Aí, quando for sair, eu vou ter que trocar de roupa. Aí eu ponho ela. Aí eu uso um tipo de... Um tipo de leggings, mas essas leggings, elas são de frio, sabe? De proteção do frio mesmo. Elas são térmicas. Aí eu coloco elas e coloco esse negócio por cima delas. Aí eu coloco a calça por cima. É o único jeito, gente. Quer dizer, eu estou usando leggings térmicas no verão. Você imagina como é que vai ser o inverno. Aí, gente, só Deus no controle. Só Deus no controle quando for o inverno, viu? Porque se o verão tá assim, você imagina como é que não vai estar o inverno. Normalmente, quando o verão é muito ruim, o inverno não é tão rigoroso, sabe? Mas sabe-se lá, né, gente, como é que vai ser esse ano. Com tanto vulcão explodindo, pode ser que a coisa fique pior, sabia? Porque
os vulcões, quando eles explodem, eles fazem a temperatura ficar mais baixa, né? Vocês sabem disso. Por quê? Porque leva muita... Ai, deixa eu pegar um negócio aqui, caiu. Leva muita poeira, cinza, né? Aquela fumaça com cinza para a atmosfera, e aí impede né, os raios do sol de penetrar a Terra, e aí esfria o planeta também. Então tem esses problemas aí, gente. Do desconforto né? Além do desconforto do vulcão, do que ele faz, da destruição que ele causa, ainda tem isso, né? Que cor que eu vou colocar amarela aqui agora? Para dar uma clareada. Acho que você vai poder fazer só mais essa aqui. Acho que dá para fazer mais uma do lado de cá, ou não dá? Acho que dá para fazer mais uma do lado de cá. Ai. Pois é, a Miriam... Eu gosto de fazer essas coisas, sabe, gente? Eu gosto de fazer essas coisas. Então, hoje Israel tem uma potência militar muito grande. Hoje, ninguém mais vai fazer com Israel o que fizeram no passado. Foi isso que Netanyahu falou ontem. Hoje Israel tem um exército poderosíssimo, porque, como vocês sabem, a nação de Israel é toda ela, todos os cidadãos israelitas são soldados, tanto mulheres quanto homens. Então, Israel hoje tem uma nação que é um exército. E outra coisa, tem um dos maiores poderes bélicos do mundo. Tanto que Trump, no discurso que ele fez, no dia lá que ele assumiu que ele seria o candidato à presidência, ele disse que Israel, os Estados Unidos precisa ter o seu próprio Iron Dome. O único país do mundo que tem Iron Dome é Israel. Agora, o Iraque está tentando fazer a mesma coisa. Mas a tecnologia do Iron Dome, quem tem é Israel. O que é Iron Dome? Iron Dome é um tipo de míssil que derruba outros mísseis. Mas ele é controlado por artificial inteligência. Então, esse Iron Dome percebe quando é que vai vir, de onde que está vindo. Ele percebe que foi lançado, olha como é que ele é terrível, percebe que quando foi lançado um projétil contra Israel, ele analisa a rota daquele projétil e vai lá e acaba com ele, antes dele ir até chegar no território de Israel. Essa é tecnologia. E essa tecnologia que o Trump falou que os Estados Unidos precisa criar. Agora você imagina. Israel, uma nação daquele tamanhozinho, vai ensinar para uma nação imensa e poderosa como se defender. Então, gente, estamos aí. Tudo isso, agora eu vou concluir dizendo, tudo isso, gente, é simplesmente o Eterno trabalhando. Não é outra coisa. É tudo o Eterno trabalhando. Lembra que ele disse que
quando todas as nações se juntarem contra Israel, todos eles serão destruídos? Aí você pensa, não, Miriam, mas isso aí é o poder do Eterno. Gente, o Eterno usa. Nós somos a mão e o pé do Eterno. O Eterno é a cabeça, mas quem ele usa é igual que a minha inteligência está me mandando as minhas mãos criarem isso aqui. O meu cérebro não tem a capacidade, ele tem a capacidade de criar, mas ele não tem a capacidade de manifestar a criação. Você está entendendo a diferença? A criação começa aqui, mas para manifestar aquela criação que você projetou aqui, você precisa de mãos. O Eterno, ele tem a capacidade de projetar e ele tem a capacidade de projetar e de criar e projetar. Mas a manifestação da criação e do projeto, ele precisa das nossas mãos para fazer. A gente tem umas lâmpadas ali que estão querendo. Estabilizou. Ei, não. Vai queimar. Para, minha filha. Psh. Tá piscando a lâmpada. É porque eu tenho um tipo de lâmpada diferente, elas são 3. Tem 2 ali que elas estão tão doidas. Estão piscando, piscando. Ai, ai, meu Pai eterno, o que está acontecendo? Tem só uma que está estável, as outras estão tudo bagunçando. Ai, ai. Eu acho que é porque, pelo que nós estamos conversando aqui, gente. Você sabe que essas energias que a gente joga, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa, interfere nas nossas coisas elétricas, né? Nossos equipamentos elétricos. Então, gente, nós somos as mãos do Eterno para manifestar aquilo que Ele projetou. Por isso que nós somos importantes no projeto do Eterno, como eu tenho falado, gente, desde o começo dos nossos estudos dos profetas. Todos nós estamos aqui com uma missão. Cada um de nós é uma pecinha na engrenagem desse projeto do Eterno. O Eterno tem uma máquina. Cada um de nós é um pedacinho dessa máquina que vai manifestar aquilo que o Eterno quer, que é a estabilidade da terra, que é a beleza da terra, que essa terra se tornar a terra prometida, se tornar o Éden que nós perdemos há milhões de anos atrás. Nós que temos de reconstruir, porque fomos nós que destruímos. Vocês estão entendendo? Quem destruiu o projeto do Eterno, quem bagunçou o projeto do Eterno foi quem? Foi nós mesmos. Nós mesmos. Que optamos por entrar no jogo do capiroto. Não foi isso que fizeram os nossos ancestrais? Eles falaram, a gente quer ser igual, né? Vamos ser igual. Eu quero ser igual a ele. Conhecimento do bem e do mal. Então, hoje nós temos o conhecimento do bem e do mal, só que até agora temos optado pelo mal. Até hoje, todos nós estamos comendo a tal da fruta proibida. Estamos. E qual que é a consequência? Ser lançado fora do paraíso. Não adianta a gente ficar culpando os nossos ancestrais, porque nós estamos fazendo as mesmas opções. E tem esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vocês me perdoem, mas eu tenho que falar. Tem uma tradição que está num dos evangelhos, num dos livros o livro chama o livro de Melquisedeque.
tá? E nesse livro tem uma explicação maior do que aconteceu entre Adão, Eva e Caim. Caim foi o primeiro filho. Então, quando Caim nasceu, era o seguinte: no começo, quando os homens se revoltaram contra o Eterno, nesse livro de Melquisedeque, o Eterno colocou eles fora do jardim e fez um lugar para eles lá para eles morarem. E aí o Eterno mandou Adão, né, o homem, sacrificar uma ovelha para tirar a pele e fazer uma roupa, né, para eles, porque estavam nus. E a partir daquele momento, o Eterno disse que todo final de semana, todo Shabat, eles teriam que fazer o sacrifício de uma ovelha. Aí Adão disse: mas como é que eu vou fazer esse sacrifício? Eu não sei onde estão as ovelhas. O Senhor disse: eu vou providenciar a ovelha todo sábado para você. Aí todo sábado aparecia a ovelhinha para ele sacrificar. E normalmente, às vezes, o Eterno vinha para conversar com Adão. O Eterno, o que eu digo, é o Criador, né? Quem criou o nosso planeta, o nosso sistema. Ele vinha para conversar com Adão. E Adão chorava muito, porque Adão tinha muita saudade daqueles encontros que ele tinha com o Criador. Ele tinha saudade daquilo, e ele chorava muito. E aí o Criador sempre dizia para ele: todas as vezes que você precisar mesmo de mim, eu vou estar aqui, né? Então, todo sábado ele fazia isso, e todo sábado ele chorava muito, porque era uma ovelha que ele estava matando, ele não queria aquilo. Mas era consequência das atitudes dele mesmo, dos dois. Então, quando Caim nasceu, ele foi ensinado pelos pais dele, pelos dois, ele foi ensinado que existia o Eterno, que o Eterno vinha de vez em quando conversar. Mas aí, depois que Caim nasceu, ficou muito tempo sem o Eterno aparecer. E aí, Adão ficava muito mais triste ainda. O que gerou no coração de Caim uma revolta contra o Eterno, né? Porque ele achava que o pai dele sofria porque o outro tinha abandonado ele. Adão tentava explicar para o filho que não era bem assim, ele que havia feito a escolha, né? Mas aí como ele era muito, o Caim, o menino era muito inteligente, ficava: mas por que ele não impediu que isso acontecesse? Se ele é tão poderoso, por que ele não fez isso? Se ele é tão poderoso, por que ele não fez aquilo? Sabe, as mesmas indagações que nós temos hoje, ele tinha também. Aí ele se revoltou contra o Eterno. Quando ele ofereceu, quando ele oferecia, então, as premissas para... Aí antes disso, Adão conversando, né, ele saiu pela floresta e falou assim, conversando com o Eterno, né? Não sei como é que ele chamava o Eterno, não sei como é que chamava o Criador. Mas ele conversou e falou que o filho dele estava com muito problema e que o Eterno devia vir visitá-los novamente e conversar com o menino. E realmente, no sábado, na hora do sacrifício, o Eterno apareceu e conversou com ele. Conversou com ele. E aí foi quando disse para ele que o pecado estava à porta, né? Mas que ele que deveria trabalhar aquela área dele, né? Mas mesmo conhecendo e sabendo que a história que o pai dele contava era verdadeira, ele ficou com mais raiva ainda, porque já que ele era tão poderoso, porque ele não tinha impedido aquilo tudo de acontecer. Por isso que houve aquela revolta dele contra o irmão dele também. Por isso que o Eterno também, depois que Caim fez aquilo que ele fez, o Eterno não destruiu Caim.
porque o Eterno também sabia que o coração dele entendeu aquilo que, o porquê que o Caim tinha tanta revolta dentro dele com relação a tudo que aconteceu, né? Mas, gente, essa é uma tradição, essa é a história que tem nesse livro de Melquisedeque. Esse livro de Melquisedeque foi encontrado também nas cavernas, viu? Ele foi encontrado também nas cavernas lá da Jordânia, tá? São papiros, né, que foram encontrados. É bem interessante. Mas nós entendemos hoje que hoje nós somos os instrumentos e nós somos os culpados pelo que está acontecendo. Todos nós. Todos. Todos os humanos que viveram até hoje, todos nós temos a mesma opção de optarmos em seguir ou não seguir. Então, está na sua mão e na minha mão o que vai acontecer com a Terra. Vamos, então, fazer a opção certa, né, gente? Vamos ficar ao lado do Eterno, mesmo não entendendo, porque nós não conseguimos entender tudo, gente. Nós não temos condições de entender. O universo é muito grande, eu já disse para vocês, nós não somos só um universo, são 7. Só a nossa galáxia já é grande demais para a gente poder entender, quanto mais entender todas as galáxias que são milhões de galáxias dentro do nosso universo. Agora você imagina bilhões e bilhões de galáxias em outros universos. Esse é o tamanho da criação do Eterno, do grandão, do paizão. Por isso que Jesus disse: você só tem condições de ir ao Pai através de mim. Olhando para Jesus, nós estamos vendo o Pai. Olhando para Jesus, porque ele é o representante do Pai. O Pai, o paizão, a gente não tem nem condições de chegar perto dele. Gente, ele é uma energia tão poderosa, que ele destruiria. Ele não tem nem condições, ele não chega nem perto da Terra, porque ele destruiria a nossa Terra. Agora, ele tem um representante chamado Jesus de Nazaré aqui. E é a ele que nós devemos conversar, e seguir, e obedecer, e ouvir. E como é que a gente ouve? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Então tá. Eu vou continuar aqui. Olha que tanto que já ficou. Tá vendo? Bonitinho, né? Agora, no final, aqui eu faço um negocinho para entrar, uma bolinha que vai ficar aqui para fechar. É como se fosse uma casinha, tá? Uma casinha que eu vou fazer desse lado. Eu corto aqui, né? Porque esse aqui ficou grande. Eu corto aqui, aí eu já faço assim, ó. E já faço uma casinha assim. Aí uma bolinha dessa aqui no final aqui, ó. E aí ela entra dentro e fecha. Tá bom? Então tá, fiquem com Deus. Tenham um bom dia aí no Brasil e a gente vai se falando num outro vídeo qualquer dia desse, tá? Tchau, tchau.